Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse MesaCast aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente está começando mais uma edição do Entre Ofertas, que é o MesaCast do VBSO sobre mercado de capitais, mercado financeiro e criptoativos. A gente vai começar o nosso episódio de hoje dando uma notícia muito bacana. O VBSO Advogados foi premiado como o melhor escritório de criptoativos do Brasil. Vou mostrar aqui o nosso troféu de Blockchain e Cryptocurrency. É uma premiação do Leaders League, né? A gente ficou muito feliz com esse reconhecimento, então a gente queria abrir contando essa novidade para vocês e agradecendo a todos os nossos clientes, parceiros, amigos que votaram, que se manifestaram e possibilitaram esse reconhecimento do nosso trabalho. Em especial também a todo o nosso time, né, de advogados que se dedica bastante, trabalha incansavelmente para achar soluções inovadoras para os nossos clientes. E eu, pessoalmente, queria agradecer duas pessoas que fazem isso acontecer, que são grandes mentes aí no mundo do direito dos criptoativos no Brasil, que estão aqui presentes comigo, que é o meu sócio Eric Oioli e o Henrique Lisboa. Parabéns para vocês aí. Obrigado. Ficamos muito felizes com esse resultado. E hoje o nosso episódio tem tudo a ver com isso, né? A gente vai falar sobre a reforma da Resolução 88, que é a norma de crowdfunding, que tem sido utilizada no Brasil justamente para permitir a emissão de ativos tokenizados de renda fixa, de securitização. Queria começar passando a bola para o Eric para contar um pouco dessa interface, né, entre a regulação da CVM, Resolução 88, e o mercado de tokenização de criptoativos no Brasil. E o que pode mudar? Legal. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Falando um pouco sobre esse tema, acho que é legal, a gente precisa olhar isso em perspectiva histórica, né? Porque a gente está falando de uma consulta pública para alterar a Resolução 88, que é a norma de crowdfunding, que ela foi, embora a gente esteja falando aqui nesse contexto de tokenização, criptoativos, ela foi criada num contexto completamente diferente desse, né? Então, acho que é importante a gente entender da onde a gente saiu, para onde a gente está e talvez para onde a gente vai, né? O crowdfunding, ele nasceu para resolver uma dor, né, de fundo legal, né, das startups. Uma das grandes necessidades das startups é se financiar, né? Então, assim, uma grande dor, uma das principais dores do founder da startup é captar dinheiro. E o que normalmente esse founder faz, né? Esse founder ele vai elaborar um PowerPoint, vai colocar o PowerPoint debaixo do braço e vai sair batendo na porta de um monte de gente, né, oferecendo a oportunidade de investir no negócio dele, né, em troca de uma remuneração, de uma participação no resultado do negócio. Juridicamente, isso se caracteriza como uma oferta pública de valores imobiliários. E a legislação brasileira de mercado de capitais diz que toda oferta pública de valores imobiliários precisa ser registrada na CVM, né, e as regras para registro de uma oferta pública, até então, eram bastante rígidas e colocavam um nível de exigência muito alto que implicava em custos muito elevados para a startup. Na prática, era você exigir que a startup fizesse o IPO dela, né? E um IPO custa dezenas de milhares ou milhões de reais só em custos de estruturação. Então, é absolutamente inviável para a startup no contexto em que ela está. Então, você tem um problema, de fato. Assim, eu preciso, como startup, captar recurso, né? Isso, inclusive, a Constituição Federal, né, estabelece incentivos, né, para o capital empreendedor. Só que eu tenho um problema que a legislação impede que eu faça esse tipo de captação, que é muito comum, né? E que coloca a startup, o founder, numa situação de risco, um risco muito sério, inclusive, né? Porque se eu faço isso e não registro na CVM, isso é uma oferta pública irregular, né? Que é um ilícito de natureza penal, então dá cadeia, né? Ciente disso, a CVM ela criou um mecanismo, né, para tentar resolver essa dor, né? E aí nascem as plataformas de investimento participativo, que a gente chama de plataforma de crowdfunding, né? Que basicamente a CVM faz o seguinte, fala, olha, eu vou criar uma nova entidade, que são as plataformas vão se registrar
aqui comigo. Então, elas vão receber uma licença, uma autorização para funcionar. E eu vou permitir que dentro dessas plataformas sejam feitas ofertas públicas dessas startups, né? Com condições facilitadas, né? Então, assim, eu vou dispensar do registro. Então, assim, eu não preciso cumprir os requisitos de uma regra da oferta pública tradicional. Isso, consequentemente, reduz muitos custos, né? Então eu consigo fazer captações mais baratas e mais rápidas, né? E dispenso também alguns outros dispositivos. Então nenhuma regra de oferta pública se aplica às ofertas da 88, né? Que é a atual resolução. Na origem, essa era a instrução CVM 588, né? Hoje é a resolução 88. Então eu dispenso as regras das ofertas públicas, eu dispenso, por exemplo, o depósito centralizado dos ativos, né, que é uma outra regra da CVM, que é a resolução 31, que ela diz, olha, nenhum valor imobiliário pode ser ofertado se não for objeto de depósito, né, tanto para oferta no primário quanto para negociação no secundário. E também ela dispensa a regra de escrituração. Então eu não preciso escriturar, eu preciso contratar um agente escriturador. Então um pouco nessa linha de flexibilizar o acesso ao mercado de capitais, reduzir custos de acesso, né, sobretudo reduzindo o nível, né, de regras a serem cumpridas e intermediários que eventualmente eu precisasse contratar para fazer uma oferta pública tradicional. Então, assim nasce esse novo mecanismo de captação, mas focado, né, no que a regra chama de as empresas de pequeno porte. Sociedades empresárias de pequeno porte, que são aquelas empresas que faturam até 40 milhões de reais. Né? Então esse é o requisito e é somente quem poderia fazer a utilização desse mecanismo para captação. Só que quando eu crio esse novo mecanismo com essa facilitação, eu tenho aqui um conflito, né, de comandos normativos importantes, que se por um lado eu tenho que de fato estimular o capital empreendedor, incentivar a inovação, o empreendedorismo e facilitar esse acesso. Por outro lado, né, eu estou permitindo uma empresa que representa um altíssimo risco, né, captar dinheiro de investidores comuns, né, investidores de varejo. Né? Porque, veja, muitas vezes a startup, ela, de fato, ela só existe no PowerPoint, não tem que emitir uma nota fiscal na vida, e ela está captando dinheiro, né? Geralmente ela está vendendo participação, então o investidor está comprando participação dela, e aquilo pode dar errado. E estatisticamente, né, a estatística diz que vai dar errado. A taxa de mortalidade das startups é muito alta, beira 90% nos 2 primeiros anos. É um capital de risco. Né? É um capital de risco, por isso que chama de capital de risco. Né? Ou seja, então assim, você está permitindo algo que possivelmente vai dar errado, né, acesse o bolso do investidor que também não entende muito desse mercado. Né? Então, o que a CVM faz com a regra? Ela cria uma série de amarrações. Né? Então, assim, ela trata isso de fato como um mecanismo de exceção à regra geral. Né? Então, por exemplo, eu limito quanto que eu posso captar. Né? Então, na regra atual, eu posso captar até 15 milhões de reais. Eu limito o quanto o investidor comum pode investir. Então, ele pode investir hoje até 20 mil reais, né, no ano, em todas as plataformas de crowdfunding. Né? Eu crio regras de distribuição parcial. Então, assim, se eu não captar pelo menos 2/3 do volume que eu pretendo captar, a operação não pode seguir adiante. Né? Eu também não posso receber o dinheiro antes da operação ser concretizada. Né? Então, ela é bastante amarrada com essa preocupação. Falou assim, olha, ok, eu permito essa exposição de risco ao investidor, mas isso no ambiente relativamente controlado. Então, essa é a lógica, né, da regulação do crowdfunding. Tá? E aí, como que a gente chega na questão da tokenização? Né? A tokenização, ela começou a viver os mesmos problemas que o founder da startup. Né? Por quê? Com o crescimento do uso da tecnologia blockchain, né, que permite a criação dos tokens, cada vez mais negócios e empresas passaram a buscar a criação de tokens que, na sua maioria, são representações digitais de algum ativo, né, para captar recursos dos investidores. Então, por exemplo, pego lá uma duplicata minha, crio um token dessa duplicata, que é uma representação digital da duplicata, e ofereço isso para investidores. Né? Faço uma oferta pública disso. Né? E posso fazer isso com uma gama grande de ativos
que podem ser usados, então, como, né, instrumento para captar recursos. E aí você, toda vez que você está diante de um produto de investimento, você necessariamente tem que fazer uma análise se esse produto é um valor imobiliário ou não. Né? E muitos desses tokens, né, sobretudo os tokens de recebíveis, ou até como algumas pessoas do mercado começaram a chamar, né, tokens de renda fixa, né, possuem essas características. E qual é o problema disso? O problema disso é que, então, se há um valor imobiliário e se há uma oferta pública, né, eu preciso registrar isso na CVM também, senão eu estou cometendo um ilícito penal. Só que existem, ou pelo menos existiam à época, algumas incompatibilidades do uso da tecnologia com as regras de mercado de capitais. Porque, evidentemente, as regras de mercado de capitais elas não foram feitas pensando em blockchain. Né? As regras que a gente tem hoje, elas remontam a uma evolução histórica de praticamente 100 anos, né? De coisas que foram dando certo, foram dando erradas, e a construção regulatória foi sendo feita. A tecnologia blockchain é outra coisa, né? Ela potencialmente oferece soluções para os desafios regulatórios, né, que motivaram as regras atuais, mas óbvio que isso precisa ser devidamente testado, compreendido pelo próprio regulador, para ele falar o seguinte: olha, até que ponto de fato essa tecnologia melhora o que eu tenho hoje e justifica eu mudar as regras que existem hoje. Né? A gente está falando de quase um conflito de chassis regulatórios. Né? O chassi regulatório do blockchain talvez, né, tenha uma certa incompatibilidade com o chassi atual. Então, para ficar num exemplo concreto, né? Então, assim, a questão do depósito centralizado que eu mencionei. Eu não conseguia, até certo tempo atrás, depositar um token. Né? Porque um token, ele é um ativo que ele nasce numa rede blockchain, que é uma rede descentralizada. Né? Uma rede de registro distribuído. Então, existe um contrassenso aqui, né? Eu vou centralizar algo que é descentralizado, mas o que eu deposito esse token? Onde ele está, esse token? Esse token, ele está na rede. Né? E a própria centralização, né? O depósito centralizado, ele parte do pressuposto que não existe transparência em relação à titularidade daquele ativo, existência, integridade. Né? Exatamente isso. Eu costumo usar uma analogia que entre a regulação de infraestrutura de mercado no nosso paradigma anterior e o paradigma de blockchain, é a mesma coisa que você fazer legislação de trânsito para veículo puxado por cavalo e automóvel. É isso. Você tem problemas totalmente diferentes. Né? Funciona para a mesma coisa, só que não adianta você colocar para uma charrete que o limite de velocidade é 120 km por hora, porque não chega. Não vai chegar. Da mesma forma que você não precisa regular sobre o bem-estar do automóvel e regras de não crueldade com a tração do motor de um carro. São veículos que servem para uma finalidade comum, só que aí você escolhe qualquer charrete, qualquer automóvel no exemplo da blockchain. Né? Não vou fazer isso aqui. Mas é uma lógica totalmente diferente. É interessante até a gente entender isso, porque, por exemplo, o depositário central ele nasceu, em parte, para resolver um problema que a blockchain resolve hoje, né? Que tem a ver com a digitalização dos títulos. Porque os títulos no mercado financeiro já são digitais há muito tempo. Né? Mas o chassi regulatório é da época que era boleta em papel. Né? Mas exatamente isso. Então, assim, por exemplo, você emitiu uma nota promissória. Quantas vezes a gente já não fez isso? Né? Uma nota promissória cartular. Né? Então, você pegava lá a cártula, muitas vezes centenas de cártulas. Eu fiz uma operação que tinha 800 cartas. 800 cartas. Ou seja, era uma maluquice, né? Então, tudo aquilo tinha que ser assinado, né? E aí, o que você fazia? Você depositava isso na CETIP, né? Você fazia uma sessão, você transferia a propriedade fiduciária para a CETIP, então ficava aquilo depositado. E o que a CETIP fazia? Ela criava uma representação digital daquela cédula. Dando alguns passos, né? Deixando mais analítico o teu raciocínio. Primeiro, você imprimia numa gráfica. Segundo, você chamava os diretores ou procuradores da empresa para ficarem numa sala por horas assinando. Exato. Depois você entregava isso para um estagiário levar até o banco depositário que ia guardar isso num cofre. É isso. A partir desse momento, esse banco depositário ia informar o depositário central, né, como agente conectado a esse depositário central, que aqueles títulos existiam, eram da titularidade do fulano, Beltrano, Cicrano. E aí que você tinha um lançamento, né, a criação do ativo digital. Era assim que os incas faziam, né? Nós, os incas aqui. Né? e que surpreendente, não é tanto tempo assim, né? Isso é o mundo pré-pandemia. Mas aí o que acontece? Quando eu vou lá e deposito esse título, e aí nesse processo eu vou criar a representação digital do título, né?
E aí, qual é a questão? O depositário ele vai fazer o seguinte, olha, o título está aqui, vou colocar aqui debaixo do meu braço, vou guardar lá no meu cofre, né? Estou criando uma representação digital e pode confiar, que eu garanto, porque o título está aqui. Então, aí o título circula digitalmente, né? No momento que você precisar exercer os seus direitos sobre aquele título, eu vou ter que fazer uma execução judicial daquele título. Você comprova, apresenta para mim lá o extrato da conta escritural, que é um registro digital, e comprova que você é o titular, eu endosso de volta para você, você pega a carta, ele vai lá e executa. Né? O blockchain já faz isso. Né? Então, assim, o ativo ele já nasce digital, ele resolve um problema que é o duplo gasto do ativo digital, porque esse é um dos grandes problemas da digitalização dos ativos em geral, por tecnologias que não são tecnologias do blockchain, porque é muito fácil você criar uma representação digital de qualquer coisa. Eu posso replicar N vezes. Então, como que eu garanto que aquele registro daquela nota é única? Né? Então, por isso que eu preciso do depositário central. O blockchain ele resolve. Né? Eu não tenho o duplo gasto do ativo. Né? Então, até pegando um título do dia a dia do mercado financeiro, né? A CCB, a Cédula de Crédito Bancário. Para esse movimento de digitalização, a gente imprimia CCBs com um aviso gigantesco escrevendo que essa é a versão negociável e todas as demais cópias que iam ficar com as partes eram as versões não negociáveis. Porque era negociável que de fato representava a titularidade do papel, né, a sua cadeia de endossos e que poderia ser utilizada num processo de execução. Exatamente. Agora, tem mais, né, na versão digital, negociável ou não negociável. E o próprio título de crédito como tecnologia é um token, né? É um Sim. token de uma obrigação, que foi criado na Idade Média. É um documento para representar alguma coisa. Né? Exatamente isso, né? Então, voltando para a questão que a gente está falando, é o seguinte, qual que era o problema então? Falou, se eu não consigo depositar, eu não consigo cumprir um requisito regulatório. Né? Se eu não consigo cumprir o requisito regulatório, eu não consigo fazer a oferta pública do token, que é um valor imobiliário, que quando ele tiver as características de um valor imobiliário. Né? Então, eu tinha um problema de ordem prática. Então, muita gente no mercado foi tentando, de alguma forma, buscar soluções alternativas diante da ausência de modificações de regras, porque é um processo complexo e demorado. O mercado começou a buscar alternativas, ou ativos que, por definição legal, não são valores imobiliários, cumpridas certas condições, como, por exemplo, a própria CCB, então tokenizo uma CCB, né? Ou vou tentar buscar ativos que têm uma característica que talvez não seja necessariamente um valor imobiliário. Né? E que é uma discussão difícil, né? Porque a gente tem um conceito geral de valor imobiliário, né? Que é o inciso 9 do artigo 2º da Lei 6.385, né? O conceito de contrato de investimento coletivo, né? Que ele diz que, olha, pode ser um valor imobiliário qualquer instrumento, né? Contrato ou instrumento de investimento coletivo, né? Que seja no empreendimento em comum, que gere direito de remuneração, participação ou parceria, cujo rendimento, né, cujo resultado econômico advenha do esforço de um terceiro que não do próprio investidor e que seja ofertado publicamente. Né? A interpretação disso aqui eu brinco que tem 50 tons de cinza, né? Tem várias nuances aqui. Tem situações que você olha para o ativo e fala, não, isso aqui, né, tem cara coricheiro de valor imobiliário, é um valor imobiliário, e tem outros que você fala, né? A própria duplicata, né? Eu tokenizar uma duplicata. Eu crio a representação digital da duplicata. A duplicata, ela vale R$100 daqui a 30 dias, né? Esse token representa uma duplicata, que é o direito a receber um pagamento, que vale R$100 daqui a 30 dias. E eu vendo ela por 90 com deságio, por exemplo, e ofereço isso publicamente, isso é um valor imobiliário. Né? É bastante questionável, porque, olha, existe empreendimento em comum aqui, existe esforço de terceiro, né? Existe remuneração, porque o título... Existe investimento coletivo, existe investimento vendendo coletivo, a unidade. Né? Então, assim, é muito questionável. Né? Só que isso, naturalmente... gera insegurança para todos, né? Porque você fala, puta, e se a CVM interpretar de outra forma? Né? E a tokenização foi ganhando cada vez mais corpo, mais musculatura, muita gente fazendo esses tipos de operação, a CVM achou por bem, né, se posicionar sobre o assunto. Né? Então, primeiro a CVM faz isso por meio do parecer de orientação 40, em 2023, onde ela traz a visão dela de quando um criptoativo é um valor imobiliário. Né? Essencialmente, ela vai dizer o seguinte, olha, é um valor imobiliário quando você estiver representando digitalmente o próprio valor imobiliário, então tokenizei uma ação, né? O token é a própria ação, é um valor imobiliário. Né? Ou quando ele funciona como certificado de recebível, num título como se fosse um título de securitização, e aí quando a oferta pública, a lei da securitização diz que é um valor imobiliário, e quando se enquadrar no conceito de contrato de investimento coletivo. Né? Então, se for isso... A CVM fala o seguinte, olha, você tem que vir registrar comigo, né? Eu sou agnóstico em relação ao uso da tecnologia, então você tem que cumprir todas as regras que eu exijo.
Então, isso já criava uma dificuldade. A CVM, no ano seguinte, ela foi lá e aprofundou um pouco mais essa questão, a interpretação dela, voltada para esse mercado de tokens de recebíveis, que começou a ganhar bastante relevância. Muita gente fazendo, os volumes cada vez maiores. A CVM falou o seguinte, olha, cuidado, porque na minha visão aqui, muitos desses tokens que o mercado está fazendo aqui de recebíveis, de renda fixa, para mim são valores imobiliários. Então, isso caiu quase como uma bomba nesse mercado, porque na prática era como se proibir, né? Porque eu não consigo fazer. Eu, por exemplo, eu sou tokenizadora, eu não consigo atender as regras. Né? Aí a CVM, ciente disso, ela editou um segundo ofício, teve um primeiro ofício, que é, na verdade, da Superintendência de Securitização, que trouxe esse entendimento dos tokens recebíveis. Veio um segundo ofício falando o seguinte, olha, eu tenho uma solução aqui para vocês. A CVM aqui ela foi pragmática, né? Porque, de fato, você adaptar as regras atuais é um processo demorado, você tem que fazer análise de impacto regulatório, você tem que pensar numa regra, levar para consulta pública, ouvir os comentários do mercado. Então é um processo que leva no mínimo 2 anos. E outra tem impacto de natureza legal também, né? Impacto de natureza legal. Alteração de lei, né? Exato. Passar pelo Congresso. Então é um processo complexo, né? E que não aplaca a ansiedade do empreendedor. Né? A velocidade do regulador nunca é a velocidade do empreendedor. Então a CVM ela foi pragmática. Né? E aí é interessante, né? Porque a SSE, né? Que é a Superintendência de Securitização, na verdade ela é a Superintendência de Securitização, agronegócio, ela ganhou esse nome depois, de crowdfunding e de tokenização. Então, ela cuida de assuntos ali que são conexos e não à toa eles olharam para dentro de casa, né? Abriram as gavetas e falaram, tem algumas coisas aqui, algumas ferramentas que a gente pode usar. E aí eles olharam para o canto e viram lá que tinha no cantinho ali o crowdfunding, né? Que é esse mecanismo que foi criado lá para as startups e que não necessariamente dá para dizer que foi uma experiência, do ponto de vista de mercado, né? Super bem sucedida. Né? Porque, na verdade, acabou ganhando até quase às vezes uma pecha pejorativa, e não que isso represente de fato uma verdade, mas acabou sobrando para esse mercado as startups que não conseguem seguir uma trilha, por exemplo, de captação no venture capital. Né? Então, normalmente, a grande maioria das startups buscam, né, o capital do venture capital. Quando não consegue, né, aí sobra para ela o quê? Fazer a vaquinha. Né? Então, a vaquinha é uma boa crowdfunding. Então, lá passa o Pires ali e fala, investe aqui em mim, não sei o quê. Então, ficou ali quase uma segunda divisão das startups, né? Então, assim, os volumes eram pouco significativos diante do volume tradicional, do mercado de capitais tradicional. Mas a lógica é boa da regra, né? Então, se a solução, se do ponto de vista de mercado não foi tão bem sucedido assim, a lógica por trás do funcionamento da regra, que é criar esse mecanismo de exceção, de acomodação, caía como uma luva para a tokenização, porque o problema do tokenizador passou a ser o mesmo problema que o founder da startup viveu anos atrás. Então, você falou o seguinte, olha, usa o crowdfunding para fazer as ofertas dos tokens, né? Só que aí você esbarrava numa questão, poxa, mas quando a gente está falando de tokenização, não necessariamente a gente está falando de startup aqui, muito pelo contrário, principalmente quando a gente está falando de tokens de recebíveis, né? Você está falando, muitas vezes, da criação de ativos digitais sobre ativos de companhias de empresas que são grandes, com bom volume de faturamento, que não são sociedades empresárias de pequeno porte. Então, elas não poderiam acessar esse mecanismo. Né? Aí a CVM, dentro do pragmatismo dela, criou uma solução, olhando de novo, né? Abriu a gaveta do crowdfunding, depois ela abriu outra gaveta, que era da securitização. Né? Ela falou assim, mas a gente pode usar a tokenização como se fosse um instrumento de securitização. Né? E a CVM, o Bruno Gomes, que é o superintendente da área, ele fala isso, para mim, tokenização e securitização tem tudo a ver. Né? Eles falam, né, no ofício 4 lá de 2023, que o que o mercado de tokenização vinha fazendo na interpretação ali da SSE era uma securitização de fato. Né? Ainda que não seguisse, né, toda a roupagem e o arcabouço regulatório, né, legal da 14.430, que é o marco legal da securitização, mas na visão da CVM, o token ele funcionava como título de securitização, né, como uma espécie de certificado de recebível, que tinha por lastro, né, os recebíveis que estavam sendo tokenizados, e não como o mercado de tokenização entendia que o token é mera representação, né? É o recebível. Exato. Né? Então isso acabou caminhando a solução
para que todas as tokenizadoras virassem securitizadoras. Exato, né? Então a CVM ela pegou e induziu que a tokenização fosse feita no formato de securitização. E aí por quê, né? Fazer no formato de securitização? Porque na securitização, que como eu aprendi com o José aqui, né? Que são dois negócios jurídicos conexos, né? Coligados. Onde eu tenho a emissão de um título de dívida, né, que é o primeiro negócio jurídico. O segundo negócio jurídico é a aquisição de uma carteira que né, cujo pagamento é vinculado ao pagamento do título. Então, eu só pago o título de dívida na medida que eu receba os recebíveis. Eu posso criar na securitização um regime fiduciário, né, que nada mais é do que um patrimônio separado, uma afetação do lastro ao pagamento do título. Então, a CVM ela já tinha um precedente, né, na 476, né, a antiga instrução da CVM que tratava das ofertas públicas com esforços restritos, né, de olhar, fazer quase uma analogia da figura do emissor à figura do patrimônio separado, né, como se o patrimônio fosse o emissor. Né. Então, a CVM ela pegou essa mesma lógica e falou o seguinte, olha, esses limites todos que eu tenho na 88 para startup, então, limite de faturamento, né, dos 40 milhões, o limite de emissão, eu vou contar em função do patrimônio separado quando a securitização for feita com regime fiduciário. Né? Então, na prática, então, assim, eu vou fazer uma operação de tokenização, eu pego o recebível, cedo isso para uma securitizadora, constituo o regime fiduciário, e aí eu posso, com base nesse patrimônio, fazer uma captação de até 15 milhões de reais. Né? No dia seguinte, eu posso fazer uma nova captação de 15 milhões de reais com outro patrimônio separado e assim sucessivamente. E a regra do faturamento, como é que fica? É o faturamento do patrimônio. O que é o faturamento do patrimônio? Basicamente a receita dos juros, né? Em função do deságio que você aplicou na carteira. Se eu posso captar 15 milhões de reais por patrimônio, né, eu nunca vou bater o limite de 40 milhões de faturamento. Eu nunca vou ter uma receita de juros de 40 milhões no ano numa captação de 15. Né? Então é como se não tivesse limite. Então isso, de certa forma, destravou, né, esse imbróglio, né, que foi criado, né, que impedia as tokenizadoras de acessar o mercado de capitais. Muitas tokenizadoras, como o Henrique bem falou, começaram a se transformar em securitizadoras e plataformas de crowdfunding. Né? E aí o que aconteceu? Né? O mercado que até então, o mercado de crowdfunding, né, era um mercado de 220 milhões de reais, bateu 1,5 milhão em final de 24. No primeiro semestre desse ano já bateu 1,5 bilhão, né? Nesse primeiro semestre já bateu 2 bilhões e a previsão é que bata 4 bilhões até o final do ano. Isso ainda com todas as limitações, né? Porque ainda continua não resolvendo o problema de muita gente. Né? Então, assim, para os grandes players de mercado de capitais, você, uma captação de 15 milhões de reais não resolve a vida de ninguém. Né? Resolve o problema, né, da pequena e média empresa, que é bastante importante. Né? Mas não resolve o problema do mercado de capitais em geral. Mas isso já mostra, de certa forma, como essa experiência, né, foi, de certa forma, bem sucedida. E acho que a CVM é ciente disso, e aí tendo já um período para entender como esse mercado se acomodou dentro do crowdfunding, entendendo também o problema das limitações da regra vigente, aí que vem a história de falar, pô, vamos fazer então uma reforma da 88, né? Embora a reforma da 88 ela não seja explícita em relação a estamos alterando por causa do mercado de tokenização, mas ela está sendo alterada por causa do mercado de tokenização. Né? Isso não é dito na consulta, mas o pano de fundo é justamente a tokenização, como é que eu consigo ampliar, né? E aí a consulta aproveita também para, aí de fato não só olhando para a tokenização em si, mas olhando também outras oportunidades, né, de criar, né, portas de acesso a outros tomadores, né, ao mercado de capitais, e aí a gente entra nesse contexto da audiência pública que a gente está em discussão agora. Legal. Henrique, e o que está posto nesse edital de audiência pública aí? Quais são as principais propostas da CVM? E eu queria que você também olhasse do ponto de vista qualitativo, positivo, negativo, promissor. Ótimo. Tivemos aí a edição dessa consulta pública extremamente aguardada, né, pelo mercado em geral, principalmente aí os players de tokenização, né? Era algo que a CVM já vinha trabalhando já há muitos meses e estava na agenda regulatória realmente para sair ainda em 2025, né? E dentro desse processo de consulta pública, primeiro o mercado vai se manifestar em relação à nova proposta pela CVM com prazo até 23 de dezembro desse ano, né? Pós encerramento das manifestações, né, a área técnica da CVM vai
compilar e depurar esses comentários até chegar na norma final, e aqui a expectativa seria ali final do primeiro semestre de 2026, né, início do segundo semestre, quando de fato a gente deve ter aí essa norma que vai revogar o 88 e vai trazer, né, a nova regra aí para as plataformas de crowdfunding, tanto as de equity, né, as que foram pensadas lá no 88 original, como também para securitização e tokenização. Acho que a primeira grande mudança proposta pela CVM é exatamente alterar o conceito do emissor, né, elegível para atuar no âmbito desse crowdfunding de investimento. Né? Como o Eric muito bem explicou, no 88 você tinha uma limitação ali do emissor para a sociedade de pequeno porte, né, pensando especificamente na startup, né, com uma limitação de faturamento de até 40 milhões por ano. Essa regra de faturamento, ela cai com a proposta da consulta pública SDM 5 de 2025. Tá? Então, falando especificamente de sociedades, né, captando equity ou via instrumentos de dívida, agora o que você tem é uma limitação de volume que pode ser captado dentro de um mesmo ano de até 25 milhões. Tá? Então, isso faz com que empresas, não só startups, né, como outras empresas que estejam, né, num processo mais avançado de desenvolvimento, né, consigam captar, e isso está dentro muito de um contexto que a CVM tem como meta, né, que é de ampliar o acesso ao funding no mercado de capitais para sociedades, né, sociedades empresariais, né, no Brasil, tendo em vista que o mercado de capitais, né, apesar do seu crescimento, né, e da sua relativa democratização nos últimos 25 anos, ainda é um mercado muito concentrado em companhias abertas, em investidores profissionais. Né? Hoje existem muito mais CPFs investindo em criptoativos em Bitcoin do que investindo na bolsa ou em outros produtos de mercado de capital, o que é sintomático. Isso né? para não falar do tigrinho, né? Para não falar das betas. Aí você está chamando de investimento, eu chamo de outra coisa. Então, de fato, essa democratização, tanto de acesso a funding, como também de acesso dos investidores, né, essas oportunidades de investimento, é uma meta muito grande da CVM, e existe aqui um paralelo grande desse edital de consulta pública com outro também que está sendo aí trabalhado pela CVM, que é do Fácil, né, que é do ambiente de facilitação do acesso das companhias de menor porte. Existe uma intersecção entre as duas normas, e a própria CVM questiona o mercado, né, de que forma ela pode tratar essas duas normas em conjunto para que não haja ali uma escolha regulatória, vou fazer numa, outra, e de fato esses arcabouços possam trabalhar em conjunto. Né? Então, trabalhar na flexibilização do emissor era um grande objetivo da CVM, né? Portanto, cai por terra a limitação do faturamento, e a gente olha realmente para a limitação do montante a ser captado. Né? Segundo, a flexibilização em termos de emissor é incluir expressamente as securitizadoras como emissoras no âmbito do crowdfunding. Né? Se antes a gente tinha uma interpretação da SSE via ofícios 4 e 6 de 2023, agora no propósito de norma, né, a gente tem de fato a securitizadora como emissora. Né? Nesses ofícios, a SSE tinha recomendado que as securitizadoras fossem securitizadoras privadas, né, não registradas na CVM, e agora o edital vai no caminho oposto. Né? Agora, o requisito é que essas securitizadoras sejam registradas na CVM, nos termos da resolução CVM 60, o que atrai também a regulação da 60, né, para essas operações de securitização que saiam no âmbito da nova norma. E dado que a recomendação da CVM era oposta anteriormente, ela vai dar um prazo de 120 dias pós, né, a entrada em vigor dessa nova norma, para que as tokenizadoras securitizadoras atuais se adaptem, peçam o registro à CVM, e desde que elas façam esse pedido de registro nesse prazo de 120 dias, elas podem continuar operando até que obtenham, né, o registro junto à CVM. Tá? Só abrindo um parênteses, né, essa foi uma solução que ela não ficou boa nesse pragmatismo de usar o 88 para tokenização via securitização, né? Porque, na verdade, não é nem que a interpretação da CVMS, né? Que, na verdade, a própria norma do crowdfunding diz que só sociedades empresariais de pequeno porte fechadas, né, que não tem um registro de emissor de valores imobiliários, podem usar. E aí fica uma coisa esquisita, né? Porque eu posso fazer uma seguradora privada, né, que nada mais é do que uma SPE com objeto de securitização, e uma securitizadora registrada na CVM, né, e aí com um nível de governança muito mais robusto, eu não posso acessar. Né? Então, isso evidentemente ficou uma coisa mal resolvida, né? Que acho que agora a CVM tenta de alguma forma acomodar. Em termos de limitação, né, para securitizadoras no crowdfunding, a CVM impôs um limite de 50 milhões de captação por patrimônio separado.
Tá? E aqui vale abrir um parênteses também sobre essa questão do patrimônio separado. Tá? Isso foi objeto de um outro ofício da CVM recentemente, que tem relação com um ditame da Lei 14.430, né, que é o marco legal da securitização, que diz que para a instituição do regime fiduciário, né, que cria o patrimônio separado no âmbito das securitizações, você precisa da participação de um agente fiduciário. E havia uma interpretação no âmbito desse mercado de tokenização que vinha, né, se utilizando de securitizações no âmbito do crowdfunding, que no regime do 88, com as suas dispensas regulatórias via essa interpretação da SSE, não havia um requisito expresso de atuação de um agente fiduciário, o que obviamente agrega custo para operações que, no seu geral, né, tem um volume muito menor de captação, né, do que as operações de securitização tradicional que se utilizam das regras da CVM, da resolução 160. Né? E esse custo de agente fiduciário poderia, inclusive, inviabilizar essas captações. Né? E esse ofício recente aí da CVM veio estabelecer que, olha, a lei diz que precisa, né? E eu não tenho também nenhuma manifestação aqui do colegiado dizendo que, dentro do seu poder, que a própria Lei 14.430 dá à CVM de reinterpretar as regras, né, no âmbito de ofertas públicas de títulos de securitização, dizendo que não precisa, portanto, securitizadoras, vocês precisam de agente fiduciário para instaurar o seu regime fiduciário e o seu patrimônio separado. Lembrando que eu preciso necessariamente de patrimônio separado para contabilizar o limite de 15 milhões atuais. Se eu não utilizar isso, a tokenizadora / securitizadora vai fazer uma captação, 2 captações, e não pode captar mais no ano, não faz sentido. Né? E o que a gente tem visto realmente é uma dificuldade prática, né, Eric, dessas tokenizadoras / securitizadoras de contratar o agente fiduciário, porque não existem tantos players assim, né, que prestem esse serviço, e as operações elas são muito picadas e funcionam inclusive numa lógica de timing muito diferente do mercado de capitais tradicional, que já é muito acelerado, como bem sabemos, né, mas essas tokenizadoras fazem às vezes dezenas, centenas de operações por dia, né? E com valores relativamente baixos. Dá um exemplo prático, né? A gente tem um cliente nosso que é uma dessas plataformas, que ele é especializado na oferta de ativos, de royalties de ativos musicais. Né? Então, ele basicamente compra direitos sobre música e securitiza isso. E são tickets pequenos. Então, assim, a gente está falando de oferta aqui de R$100 mil. Né? Então, que isso para o mercado de capitais, até pouquíssimo tempo atrás, é absolutamente impensável. Né? E é legal a gente colocar isso em perspectiva, porque o crowdfunding permite isso. Né? Então, a gente já começou a ver no crowdfunding ofertas de CRI, CRA de R$1 milhão, por exemplo, que no mercado de capitais tradicionais é impossível, a conta não fecha. Né? No crowdfunding isso é possível de acordo com essas flexibilizações de regra e o fato de você poder criar esteiras de emissão, quase automatizando processos. Então, se eu faço uma captação de R$100 mil, né, e o agente fiduciário me cobrar R$15 mil para fazer o serviço dele, né, que a gente for pensar numa operação típica de mercado de capitais tradicional é nada, né, no universo de uma captação de R$100 mil é muito, inviabiliza. Então, você simplesmente mata o negócio da pessoa. Né? Então, isso é, de fato, um problema de ordem prática. Né? E que, infelizmente, não é enfrentado, né, pela norma proposta. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos comentários que o mercado deve fazer, né, para a CVM, a CVM. Aproveite essa oportunidade para se posicionar em relação a essa questão do agente fiduciário, porque ainda que as tokenizadoras / securitizadoras queiram, elas estão enfrentando uma dificuldade prática de encontrar quem faça esse serviço. E se ele for necessário para a caracterização, né, do regime fiduciário do patrimônio separado e eu não tiver quem faça, mais uma vez a gente está diante de um cenário de inviabilização, né, desse mercado que obviamente não é o interesse de ninguém, inclusive da própria CVM. Né? Tem até uma discussão de fundo, né, que é o próprio papel do agente fiduciário enquanto agente obrigatório em certas emissões, né? O quanto é efetiva essa determinação, mesmo para o mercado de capitais tradicional, ainda mais nesse contexto, né? As remunerações são baixas, o agente fiduciário acaba se transformando num negócio de volume, o mesmo cara vai ter 2 mil emissões para uma empresa com 20 funcionários, né? Não vai ter condição de... Então, quanto do ponto de vista objetivo isso protege o investidor, só é um custo de observância que tem pouca repercussão prática. Né? Bom, então o limite para a securitização ficou de 50 milhões por patrimônio separado, que também imagino que vai ser, né, esse valor vai ser questionado, né? Por que 50, por que não 100, por que não 200, né?
E a outra grande flexibilização em termos de emissor foi a inclusão do produtor rural, pessoa natural, né, pessoa física, e das cooperativas de produtores rurais como emissores. Né? Eu acho que isso a gente pode pegar um tópico específico. Eu queria ouvir principalmente o Eric aqui, que né, entende bastante relevante a inclusão do produtor rural pessoa física no âmbito desse crowdfunding. Mas antes da gente mudar para esse tema, ainda no tema da securitização, eu queria fazer uma pergunta para o José, como o maior especialista em securitização do Brasil, né? Tenho a honra de tê-lo como sócio e amigo aqui, o cara que literalmente escreveu o manual da securitização utilizado hoje, né, nas diversas faculdades e escolas de pós-graduação para ensinar securitização. José, a gente viu aí com o crowdfunding um movimento de empresas que são essencialmente empresas de tecnologia, né, as tokenizadoras, tendo que abrir securitizadoras para se adequar, né, ao modelo da 88. Por outro lado, atendemos, né, securitizadoras que tinham, né, como business essencial ser securitizadoras. Né? Queria ouvir a sua opinião, o que você acha desse movimento, né, de ter mais players no mercado de securitização, e se as securitizadoras tradicionais devem migrar com parte do seu business para 88, ou esses dois modelos devem conviver em paralelo? Eu acho que, em primeiro lugar, a questão do produtor rural no crowdfunding dá um episódio específico, né? Eu acho que é bastante interessante, é uma fronteira nova, né? Eu acho que é interessante essa pergunta que você faz, Henrique, porque, em primeiro lugar, a gente já está vivendo isso na prática, né? Eu brinco que a CVM atirou no que viu, acertou no que não viu, né? Porque as securitizadoras começaram a fazer emissão de CRI e CRA nos modos tradicionais, só que com tickets menores, porque reduziu-se o custo de observância, né? Então, você viabiliza lá um CRI de R$1 milhão, de R$2 milhões. Muitas vezes o cara que está fazendo o CRI e o CRA não tem nada a ver com tokenização. Ele está fazendo um CRI, está fazendo um CRA para terminar uma obra, por exemplo, né? Isso tem uma série de outros desdobramentos, né? É desejável que um CRI de término de obra de um loteamento que está estressado, né? Não está em recuperação, mas está estressado, seja passível de aquisição por investidores de varejo no âmbito do crowdfunding? É uma pergunta aberta, né? Não estou dando a resposta aqui, mas de fato tem um nível de risco importante. E aí você começou a ter essa convivência, né? Eu acho que não temos propriamente uma competição estabelecida ainda, pelo menos eu não vejo, vocês podem dar a opinião de vocês, porque está meio cada um no seu quadrado, né? A securitizadora tradicional falou, pô, abriu uma porta legal para mim aqui, eu não quero tokenizar nada, mas vou abrir, vou passar por essa porta aberta. Ao passo que as tokenizadoras, meio que a contragosto, estão tendo que vestir a roupa de securitizadora, porque para entrar na festa, esse é o traje obrigatório, né? Com a migração do modelo para... e que eu acho que faz todo sentido do ponto de vista de sistemático de regulação, né? Você obrigar o cara que vai vender um CR via plataforma de crowdfunding ter registro de companhia securitizadora, isso na verdade, corrige uma distorção que o Eric bem colocou, né? Eu acho que a gente vai começar a ver um pouco de dores nesse processo, especialmente para as tokenizadoras, e talvez, por uma questão, às vezes até de ganho de escala, a gente comece a olhar para uma demanda das tokenizadoras entrando na securitização tradicional, e uma coisa que a gente já tem visto, ainda de uma forma incipiente, tem securitizadoras que estão olhando para atuar como tokenizadoras, embora ainda não haja uma tensão entre esses polos, né? A gente tem visto, na verdade, associações, né, entre caras que fazem tokenização com securitizadoras numa simbiose positiva. Mas existe uma tensão potencial entre essas duas figuras. Eu acho que o mercado de securitização, no final das contas, ele vai se transformar a partir da edição dessa regra, né? E por outro lado, né, em complemento a esse contexto que a gente coloca, tem a provocação do próprio Eric, né, que a gente discutiu sobre infraestrutura de mercado. Me parece provável que, a longo prazo, essa modificação de infraestrutura regulatória vai impactar o mercado como um todo, né? Sim. E a gente migre para um modelo muito mais vinculado ao universo da tokenização, não só no âmbito da securitização, mas de ofertas públicas tradicionais, né? Pelos benefícios que a tecnologia blockchain, como mecanismo de publicidade, integridade e criação de confiança entre os agentes, possibilita, né?
Eu acho que é uma questão ainda em aberto, mas se eu tivesse que fazer um prognóstico, seria esse. Excelente. Eu só fazer algumas ponderações aqui, que a experiência da utilização do 88 para tokenização, ela foi, de certa forma, bem sucedida como experimentação, mas ela vai continuar sendo problemática. E ela vai trazer uma série na minha visão, ela vai trazer uma série de complicações, mesmo em função das modificações que estão sendo propostas agora. Uma delas, por exemplo, é a aplicação da Resolução 60. Né? E por quê? Porque a gente está tentando usar uma regra que não foi feita para isso. Né? Ela foi feita para pequena e média empresa, né? Na verdade, empresa de pequeno porte poder acessar. Né? Porque a gente está discutindo aqui, por exemplo, eu poderia fazer um CRI de término de obra estressado para o investidor de varejo, mas eu permito nessa regra que o investidor de varejo invista numa startup que nunca emitiu uma nota fiscal. Exatamente. E é por isso que ela é toda amarrada. Né? Então a gente está querendo soltar amarras, né? Trazer outras amarras de outras naturezas, né? Para tentar adaptar a regra para aquilo porque ela não foi feita. Né? Então, assim, a gente deve ter muito problema em relação a isso, porque a gente ainda está evitando olhar para a solução do problema de fato. A gente está sendo paliativo aqui, a gente está tentando contingenciar aqui os efeitos colaterais aqui dos problemas que essa tecnologia, de certa forma, conflita com o mercado. Mas a gente precisa olhar para a solução do problema. A solução do problema é o que eu preciso, de fato, de mudar nas regras do mercado de capitais tradicional, vamos dizer assim, para poder viabilizar o uso dessa tecnologia. E aí a questão não é viabilizar o uso da tecnologia, não é que a tecnologia é um fim em si mesmo, ou que o importante aqui é a tecnologia. É que às vezes falta a compreensão do porquê usar essa tecnologia de fato, porque essa tecnologia, potencialmente, ela pode resolver uma série de dores que a regulação do mercado de capitais tenta resolver, mas que trazem custo de transação. Né? Exatamente, o Zé tocou num ponto importante aqui, que é a questão, né, de uma tecnologia que ela permite construção de confiança. E o mercado de capitais, ele para funcionar, ele precisa de fato de existir confiança. Eu falo assim, antes mesmo de tutelar a proteção do investidor, eu preciso tutelar a confiança dos agentes do mercado. Porque se não houver confiança, o mercado não funciona, né, por problemas de seleção adversa, simetria informacional. E como que eu resolvo a falta de confiança hoje? Trazendo, por exemplo, intermediários. Então, você quando compra e vende uma ação na bolsa, você não sabe quem é a sua contraparte é a própria bolsa, que é um intermediário, você vai ter que usar uma corretora. Quando você vai fazer uma oferta pública, você precisa contratar um intermediário para intermediar a conversa sua com o investidor. Quando você vai aportar um dinheiro em investimento em conjunto com outras pessoas, você precisa contratar um administrador, um gestor. Isso tudo custa. Né? Mas é um custo necessário para, de fato, trazer segurança para o mercado. Ele precisa acontecer. Só que isso tem um outro efeito colateral, que é inviabilizar o acesso ao mercado de capitais por muita gente que deveria poder acessar o mercado de capitais. Né? O mercado de capitais é um mercado que distribui riqueza, ele produz eficiência econômica, onde a gente faz uma contraposição ao mercado bancário tradicional, onde parte da transferência de riqueza entre quem tem poupança para quem precisa fica no meio do caminho no formato do spread bancário. O mercado de capitais ele resolve o problema do spread bancário, mas ele cria outros que são os custos de transação. Então, ele não é um mercado democrático e ele deveria ser democratizado. Acho que esse é o debate e essa deveria ser a importância da Resolução 88. Mas, de novo, a gente não pode querer dizer que essa solução de problema é a solução para todos os problemas do uso da tecnologia. Né? Então, a gente está tentando, de fato, usar uma regra para coisas que ela não foi feita, não foi pensada. Né? E talvez o remendo agora melhora, não tenho dúvida nenhuma, né? Mas vai continuar não resolvendo o problema. O Eric, até pegando esse gancho da tecnologia, um ponto que a CVM fala especificamente quando introduz ali a consulta pública é que ela não se manifesta, né, de propósito na norma sobre tecnologia DLT, blockchain, né, e até questiona o mercado no sentido de deveria. E aí eu te pergunto, deveria? Eu acho que não. Porque assim, eu parto do princípio que tecnologia não se regula. Né? Até porque a tecnologia muda. Hoje a gente está falando de uma tecnologia que ela parece ser boa, e veja que eu estou sempre falando aqui, né? Parece ser, potencialmente, eu estou usando esses termos intencionalmente, porque ela precisa ser testada. Né? A gente ainda está muito no processo de construção de pilotos, a gente precisa entender de fato onde a tecnologia
traz benefícios e onde ela não traz, né? Para aí você entender o que eu preciso de fato adaptar nos padrões regulatórios que a gente tem. Mas amanhã pode aparecer uma outra tecnologia que seja melhor, né? Ou uma tecnologia que torne essa que é tão boa obsoleta. Né? Por exemplo, a computação quântica, né? Que o que se fala muito é que o DLT ele é muito robusto porque você demanda uma série de confirmações de todos os elos da cadeia que seriam impossíveis de corromper com a nossa capacidade computacional atual. Exato. Só que se você tiver uma capacidade computacional exponencialmente maior, acabou o benefício. A gente tem que voltar a fazer o negócio em papel de novo. A criptografia vai ser quebrada, exato. Agora, uma questão interessante, né? A tecnologia, essa tecnologia aqui, ela potencialmente... Eu falo assim, o desafio do regulador não é fácil, né? Porque é uma tecnologia que, se eu adoto ela, potencialmente, por exemplo, eu poderia eliminar uma série de intermediários. Né? Só que é muito complicado você falar assim, né? Então, por exemplo, né, a gente falou aqui do depositário central, então eu vou acabar com o depositário central e vou dizer que tudo vai ser em blockchain. Não é tão simples assim. Porque, na verdade, mais do que o intermediário em si, você tem funções no mercado que precisam ser desempenhadas por alguém. Que ela pode ser desempenhada por uma pessoa jurídica ou pode ser desempenhada por uma tecnologia. Mas dificilmente você vai abrir mão da pessoa jurídica para a tecnologia. Alguém tem que se responsabilizar pelo uso da tecnologia. Então você vai continuar precisando da pessoa jurídica. Né? Para mim, a chave para a solução desse dilema aqui é, na verdade, estimular a competição. Né? Porque, na verdade, eu usar essa tecnologia, ela necessariamente não vai eliminar o intermediário. O intermediário vai continuar existindo. Só que ele deveria fazer isso com mais eficiência. Né? Ele vai ter custos menores, ele vai ter margens maiores naquilo que eu faço. Agora, essa margem ela só vai ser repassada, de fato, para o tomador e para o investidor, né? E gerar esse processo de democratização se eu tiver competição. Se eu não tiver competição, né? O que vai fazer é que os intermediários eles vão continuar ganhando mais. Né? Vão fazer as mesmas coisas ganhando mais, usando uma tecnologia que traz mais eficiência. Né? Então, assim, é uma solução complexa. Né? Não é um cenário tão simples assim. E é por isso que a gente está ainda, do ponto de vista regulatório, tateando. Né? Então, a gente está construindo aqui esses caminhos, e 88 é um desses caminhos possíveis. Bom, pessoal, a gente ainda tem muito assunto para falar sobre o edital de consulta pública 5 de 2025, inclusive sobre os produtores rurais, né, a sua inclusão, mas nosso tempo hoje está acabando, então fica aí o cliffhanger para o próximo episódio, onde muito provavelmente a gente vai trazer aqui um dos nossos sócios da área de direito do agronegócio, né, para mostrar isso na prática, né, de quem lida com o produtor todo dia, se a regra proposta pela CVM se adequa, né, às necessidades do setor, né, fora as questões, as novidades procedimentais nas ofertas que a gente ainda não abordou hoje. Queria mais uma vez agradecer a nossa audiência, ao José, ao Eric, e pedir para todo mundo ficar aí atento ao canal aqui do nosso podcast Entre Ofertas, porque muitas novidades ainda virão esse ano. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.